Vemos aqui uma palavra no capítulo 12 de Hebreus, depois de no capítulo 11, vem falando sobre os heróis da fé. Se você olhar, é um capítulo inteiro, uma galeria da fé, como nós chamamos, que vem falando sobre homens ali que fizeram grandes coisas através da fé. E nesse capítulo 12, o próprio autor aqui de Hebreus vem relatando sobre um embaraço, que atrapalha a caminhada cristã, que atrapalha o propósito de um homem e de uma mulher de Deus. Então são coisas que vêm tirando o foco do povo. E no versículo 2 vem falando que o propósito é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto que eu quero, o título que eu quero deixar para os irmãos, que Deus colocou no meu coração ontem, é sobre de nós ter foco e propósito. O foco, eu me lembrei até, na hora veio na mente, esse dia eu vim de moto, aqui no Irapé, numa moto do meu menino. Eu vim era 7, quase 8 horas da noite, mas estava claro. E quando eu vim, e fui lá fazer visita na casa do primo da irmã Selena, aí a gente foi, choveu aquela tempestade feia, aí depois eu voltei de motinha. Aí voltei, irmãos do céu. A moto, o farol da moto está com o foco para cima. Né? Ele não está certo, assim, no chão, mostrando o caminho, está para cima, então você não enxerga nada, presbítero Josué. Então eu vinha 40, 50 por hora, 40 por hora, eu vim bem devagarinho, graças a Deus não veio nenhum carro que me apodou, viu? Olha como que Deus é bom. Aí aquele foco lá em cima, e não enxerga nada. Então, aí eu comecei a me lembrar nessa passagem, aí ministrado pelo Espírito de Deus, colocou no meu coração que nós não podemos perder o nosso foco. Imagina como a moto estava apontando para cima, o foco tem que ser direcionado na posição certa. Não adianta estar iluminado. Estava aceso, Sidney, estava aceso o farol, estava farol alto, né? Vamos dizer assim, tem um baixo e um alto. Estava alto, mas estava com o foco errado, estava para cima. Então é a nossa vida assim, nós não podemos perder o foco. Vemos aqui nesse texto que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aqui o autor disse assim: deixemos todo o embaraço. O que faz o embaraço? O embaraço ele faz que nós ficamos enredados com coisas, parece que não consegue caminhar. As coisas ficam mais difíceis quando o embaraço, nós estamos embaraçados com outras coisas. Começamos a dividir, começamos a ter divisões na nossa vida. Não temos um só propósito. As coisas vão atrapalhando no longo do caminho. Se não deixar, por exemplo, uma coisa, tem amizades. Tem amizade que é um embaraço. Não é assim? Né? Eu conversei uma vez com o presbítero Josué, até ele me disse, se não deixar, quando a pessoa decide servir ao Senhor Jesus, servir a Cristo, se continuar com as mesmas amizades que tinha, por exemplo, tem pessoas que usavam droga, e veio para Cristo, e se continuar a beirar aquela pessoa, mas no propósito, se ele fincar o pé e dizer assim, não, eu vou falar de Jesus, e for para isso, amém. Mas se ele ficar com os mesmos papos, né, falando as mesmas coisas, né, dizendo as mesmas coisas que antigamente, irmãos, aquele embaraço, né, aquele momento ali vai ser um embaraço na vida dele. Ele vai perder o foco. Ele vai perder o foco, porque quantas pessoas que largaram, começaram a servir o Senhor, mas não abandonaram os maus costumes. Continuaram no maus costumes, nas rodinhas, nas conversas, e acontece o quê? Não estão dentro da igreja. Não estão servindo ao Senhor. Então, o embaraço ele vem fazendo isso. Tem coisas que a Bíblia fala, deixamos todo o embaraço, não é caminhar com o embaraço. Não é viver com embaraçado, enredado, preso a situações. Tem coisas que embaraçam a vida da pessoa. É os maus costumes que corrompe a pessoa, que não tem como, irmãos. Não tem como. Então,
aqui o autor falou assim, deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, nós vencemos o pecado somente em Cristo Jesus. O pecado, como o presbítero Josué pregou esses dias, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Quando o cristão, nós apresentamos, nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, irmãos, ele fala assim que ele esqueceu de todos os pecados, ele apagou nossos pecados. Ele apagou. Mas nós precisamos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. A pessoa que tinha uma tendência ao homossexualismo, tem pessoas lésbicas, gays, que vieram para Cristo, o sentimento, a vontade dele acabou. Acabou ou não? Não acabou. Ele continua também, é uma guerra espiritual dentro dele, irmãos, que, olha, é uma batalha, mas porém, ele tem que deixar isso de lado, é um embaraço, a pessoa tem que decidir firmemente nos caminhos do Senhor. E a pessoa é transformada se ele ficar nos caminhos do Senhor, focar em Cristo, olhando para Jesus, ele vai vencer isso. Uma pessoa que era alcoólatra, veio para Cristo, o que acontece? Ele não sente mais vontade de tomar uma cachaça? Sente vontade sim. Vê propaganda na televisão, chega a escorrer a baba assim dos lados, vontade. Gostoso, né? Chega a escorrer da vontade. Mas ele tem que vencer isso. É um pecado que quer que ele volte. Até como os próprios pessoas que deixaram o alcoolismo, eles falam assim, como também as drogas. É como um leão adormecido, você nunca pode brincar com ele. Se brincar, ele acordar, ele te destrói. Assim é a pessoa que deixou para seguir a Cristo. Porque não pode brincar, é só um golinho. Tem pessoa que fala assim, eu vou parar parei de usar droga, eu só vou dar um tapinha, é só um peguinha. Irmãos, acabou, já era. Tem um irmão, irmãos, que quando louvava, que coisa linda. Ele venceu o alcoolismo, ele chegou a tomar até veneno, irmãos. Tomou até veneno para se matar. O veneno desceu no pé, presbítero Josué. Desceu no pé, estourou o pé, ficou preto o pé, estourou aquele veneno e escorreu. O médico falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas é um milagre. Foi Deus que colocou a mão, porque você já era para estar morto, tomou veneno. O veneno, irmãos, olha que mistério, né? Desceu lá no pé, o pé ficou preto, estourou, o veneno escorreu. Era para morrer. Então Deus já livrou da morte. Aí o pastor Claudomiro foi atrás dele, lá onde que ele morava, no rancho. E lá ele veio para Cristo e louvava lindo, né? Louvava lindo. Só que depois de... Irmãos, olha as coisas que vai rodeando, que vai tentando tirar o nosso foco. A própria família foi aquela luta. E de repente ele volta para onde? Vai mais firme para a igreja? Não. Aquilo que tão de perto rodeia, ele voltou a tomar cachaça. Hoje está perdido aí. Você encontra com ele, fala palavrão, briga na rua, apanha do filho. É tudo isso por causa da família. Droga. E louvava. Tinha um testemunho. E Deus mostrava coisas para ele em sonhos. Deus revelava quando ele estava firme. Só que voltou. É um leão adormecido. Se voltar a praticar as velhas coisas, o diabo destrói a pessoa. Então, está muito perto, irmãos, está muito perto. Porque cada um de nós, irmãos, nós vencemos algo na nossa vida. Você venceu, eu venci algo, eu tenho que superar, e até hoje eu tenho que lutar para não voltar nas velhas coisas. Cada um de nós temos isso, talvez um mau costume, talvez uma palavra que saía tão fácil, que exaltava o diabo, né, que falava palavrão, né? Hoje nós temos que o quê? Eu tenho que vencer isso, travar a minha boca, né? Talvez alguma coisa, um costume que fazia, alguma coisa. Então nós temos que vencer isso. E isso, irmãos, se começar nas velhas coisas, começa
a enredar, ou tipo assim, cercar a nossa vida e vai paralisando, nós vamos caminhando cada vez mais fraco. Qual que é o propósito do cristão? Olhando para Jesus, o nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é o Senhor. Então, nós estamos aqui não é somente para ver os irmãos, mas temos um propósito de estar reunido aqui, adorar o Senhor, porque nós sabemos que quando Jesus voltar, eu não quero ficar aqui neste mundo, não quero ir para o inferno, mas não é somente para isso. Primeiro, eu quero estar do lado do meu Salvador, da onde, né, nossa origem, nós viemos do Senhor e para lá nós vamos voltar. A nossa origem é o céu, mas nós temos que vencer tudo isso. Nós temos que vigiar aquilo que nos está nos prendendo, que prende a nossa vida, que mina nossas forças espirituais, porque a nossa vida não é somente física aqui, material. Se você olhar, você pode perceber que a nossa vida, primeiro, é vida espiritual. A vida espiritual, porque o espiritual é mais poderoso do que o material físico. É muito mais. É mais real daquilo que nós estamos vendo, com essas paredes, ventiladora, cortina. Eu estou vendo vocês estão me vendo. É muito mais real que isso. Do outro lado, o lado invisível é muito mais poderoso e é real e é eterno. Então, primeiro, a nossa vida espiritual, que é o principal. Se nós estivermos fora do foco, o nosso foco estiver como a moto do meu menino, para cima, a gente vai perder a direção do nosso caminho. A direção do nosso caminho. Vamos, qualquer momento, deslizar e cair em buraco, espiritualmente dizendo. Mas como isso acontece muitas das vezes, irmãos, o diabo, como foi dito muitas das vezes aqui, que se levanta, faz ruído, muitas das vezes é tudo para nós perdermos o foco e a direção do Senhor. Conhece alguém que louvava, pregava a palavra e hoje está na rua, está bebendo, voltou nos velhos costumes? Se a pessoa bebia, irmão, se ela voltar para a bebida depois que conhecer a Cristo, ela volta para o mundo, ela vai beber o dobro e vai fumar o dobro, vai fazer... Se era uma pessoa, né, usuário de droga, vai usar muito mais, vai se afundar cada vez mais. Conhece alguém assim que estava... Nós conhecemos, eu conheço, você conhece. Então, é muito perto que o pecado caminha ao nosso lado. Mas o autor aqui vem falando assim, olhando para Jesus, autor e consumador do quê? Da nossa fé. Sabe como nós vencemos tudo isso? A nossa fé. Temos que ter fé. A Bíblia fala que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Através da fé. O que é fé? É certeza. É olhar sabendo que, como aqui você vê, o Hebreus 11 fala da galeria da fé e fala assim que eles morreram, mas sabendo que tinha coisas superiores àquelas que eles estavam vivendo. Então, o mesmo propósito é esse. O mesmo propósito é esse. Nós temos que olhar porque Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Irmãos, Deus tem coisas melhores para a nossa vida, como fala em 1 Coríntios 2, e o versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Deus tem coisas melhores para nós. Então, não vale a pena nós ficarmos embaraçados com as coisas deste mundo. Tem muitas coisas que nos embaraçam, irmãos, que perdem o nosso foco. Eu me lembro quando o povo saiu do Egito, eles saíram com ricos, uma grande multidão de quase 4 milhões de pessoas, 3 ou 4 milhões, os estudiosos, né, que dizem, uns falam 2 milhões e meio, 3 milhões, até 3, 4 milhões. É muitas pessoas, saíram, eles tinham um foco, qual que era o propósito, de onde que eles iam chegar? A terra prometida, Canaã. Eles iam chegar lá. E eles saíram. E as coisas foram fáceis para eles. Irmãos, foram fáceis? Não foram. Aonde que Deus levou eles? Para o deserto. Você sabia que a direção que eles saíam do Egito, se eles fossem na direção, vamos dizer, numa reta, eram 40 dias para chegar.
40 dias. É só ir, direção 40 dias. Mas o Senhor, ele levou para o outro lado para um propósito. Já tiveram problema. Veio os egípcios novamente querendo levar eles de volta. Mar Vermelho na frente, tiveram problema. Eu quero dizer para a tua vida que o Senhor, ele determinou um propósito e nós sabemos aonde nós temos que chegar. Mas a nossa vida vai ser muitos empecilhos que vai tentar tirar o nosso propósito, o nosso foco, vai tentar apagar o nosso brilho. Mas o mesmo Deus que saiu com o povo e levou eles para o deserto, que tinha o Mar Vermelho, que tinha os egípcios atrás deles, mas o mesmo Deus que colocou coluna de fogo, coluna de nuvem para tampar o sol, é o mesmo Deus que escureceu o caminho dos egípcios, iluminou o caminho do povo de Deus, esse mesmo Deus que vai nos ajudar a cumprir este propósito, nós ficarmos firmes. Mas percebe-se o que Deus faz, até a irmã missionária falou ontem, o que é para nós fazer, nós temos que fazer. Vem falando para nós não se embaraçar, e para nós não cair aqui, tomar cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso é para Deus, Senhor, o Senhor vai ter que se desembaraçar, ou vai ter que me desembaraçar. Não, é nós que temos que fazer isso. Nós que temos que fugir das paixões, né, das velhas práticas, daquilo que nos atrapalha, irmãos, que atrapalha a nossa caminhada. E eles foram, tinham o Mar Vermelho, e Deus abriu o Mar Vermelho. Deus deu vitória. Mas quantas pessoas acima de 20 anos entraram na terra de Canaã, da promessa? Quantas pessoas? 2 pessoas. Tinha um terceiro. Quem que é o terceiro que entrou? Hã? Tinha um terceiro. Os ossos de José. Os ossos de José. Porque José já falava, olha, o meu lugar não é aqui. Falava para os filhos dele. Chega a arrepiar a gente. Nosso lugar não é aqui. Quando eu morrer, o Senhor fez uma promessa que vai nos tirar daqui e vai nos dar uma terra. José falou isso lá no Egito. Mas, quando eu morrer, não me deixe aqui, porque aqui não é meu lugar. Me leva junto. E levou os ossos. Levou, irmãos, imagina isso. Levou junto. Cumpriu ou não cumpriu a palavra? Deus tirou eles de lá. E os ossos foram junto. Olha que nós deixamos, irmãos, para a nossa geração também. Sabia que tem coisa que você vai começar, e nós vamos começar, e talvez nós não vamos concluir, mas os nossos filhos vão concluir, vai ser abençoados. Tem coisas que nós vamos começar, e nós temos que começar, iniciar algo, um plano divino, um plano de Deus, mas talvez a gente não vai colher. Mas o Senhor que cuidou de nós na nossa geração é o mesmo Deus que vai dar continuidade na nossa geração, e os nossos filhos, nossos netos, o bisneto e tataraneto vai colher o que nós começamos. Não aborta o que Deus colocou no teu coração para fazer. Nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que ser esse instrumento da parte do Senhor. Entrou só 2, e os ossos de José? Por que será? Por causa do quê? Como eu falei sobre a fé. Pela incredulidade deles, eles não entraram na terra prometida. Então, a fé é o agente que vai fazer, irmãos, nós herdarmos e vai nos fortalecer neste mundo, na nossa caminhada aqui. Como eu disse, a nossa vida é espiritual, mas não é somente espiritual. Nós vivemos num corpo, nós temos uma alma, e a nossa vida é vida material física também. Nós temos o contato com pessoas. Outra, dentro disso nós temos a nossa vida familiar. Nós temos a nossa família. E também a nossa vida pessoal, profissional. Temos tudo isso e tem muito mais, se for abrir, no momento eu não me recordo. Mas enfim, a nossa vida é baseada nisso. Nós temos uma vida espiritual, nós temos uma vida material, física, temos a vida familiar na sociedade, temos a sociedade, tem a nossa vida familiar. Então a nossa vida no todo, ela é cheia de compromissos. Não é assim?
A vida espiritual tem compromisso. A vida material, nós temos compromisso também. A física, nós temos compromisso. Nós temos compromisso com a nossa família, nós temos compromisso com a igreja, nós temos compromisso, né, com o nosso trabalho profissional, com lidar com as pessoas. E é facinho isso, irmãos? Não é fácil. É difícil. Mas nisso tudo que essa carga de ocupações, nós não podemos perder o foco. Por que eu digo isso, irmãos? Sabe por quê? Tem muitas pessoas perdendo o foco do principal, que é olhar para Jesus. O nosso alvo é Jesus Cristo. Não tem como pregar essa palavra e não falar de Pedro. Quando Jesus, no meio da tempestade, caminhando sobre as águas, chama, e os discípulos remando, e quando Jesus chega perto deles, eles não sabiam que era Jesus, achavam que era um fantasma. E chama, Pedro fala: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo por cima das águas. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi, começou a caminhar, só que no meio do caminho, o vento começou a soprar mais alto. As tempestades começaram a soprar, agitar muito mais forte. O que aconteceu? Ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para as tempestades, para os ventos, para o rio, para o mar, vamos dizer assim. O que ele começou a fazer? Afundar. Assim é a nossa vida, irmãos. Se nós pararmos de olhar para o Senhor, nós afundamos. Afundamos. Se você focar o teu propósito de vez em quando, olhando para Jesus, mas olhando para o lado, olhando para Jesus, mas olhando, como, né, foi a mãe que leu Deuteronômio 28, o último versículo vem falando assim: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o cristão, nós temos que andar, irmãos, focado em Cristo. Mas o que eu tenho que fazer? Tudo que você for fazer, não perca o foco. Vai estudar, né? Os irmãos tem as irmãs que estudam, né? Tem os irmãos, né? Os irmãos que trabalham, estudam, que nem o caso da Beth, da Paula e dos irmãos que trabalham e estudam. Trabalho é fácil, José? A vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual, estar na igreja, compromisso de estar servindo ao Senhor, porque estar na igreja é servir a Deus. É fácil isso? Não é fácil. Não é fácil servir a Deus, irmãos. Ainda lidar com todas as situações. Você está no trabalho, por exemplo, os irmãos que trabalham, tem um encarregado, tem o patrão, tem isso, tem aquilo, tem as pessoas, que não é fácil de lidar. Né? Porque nem o comércio também não é fácil de lidar com pessoas. Tem pessoas que chegam lá, meu Deus, dá prazer de atender, dá prazer de, né? Não é assim, Alessandro? Dá prazer, mas tem irmãos do céu. Dá vontade de pegar a massa lá de dentro e falar: toma aí. Irmãos, tem pessoa muito chata. E faz questão Tem uns que acordam e falam assim: quem que eu vou tirar a paz hoje? Quem que é? Quem que é? Né? Será que é minha esposa, meu esposo ou alguém da rua? Tem pessoa que parece que faz isso. Então, lidar com as pessoas não é fácil. Lidar com o encarregado, com o patrão, né? Viver uma vida assim não é fácil. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer para a tua vida, que nós temos que saber lidar com tudo. O Senhor, Ele nos fez para quê? No primeiro capítulo, né, onde a irmã Elizabeth até falou sobre, né, criação, que Deus, Ele, né, mudou tudo, o ambiente, vamos dizer assim, o que era trevas, Ele colocou luz. O Senhor criou todas as coisas. E nós vemos pela palavra de Deus, que o Senhor, Ele fez nós com um propósito. Não foi para ocupar a terra só. Ele fez nós com um propósito de dominar. Ele nos deu capacidade de nós lidarmos com todas as situações sem perder o foco. Dominar os nossos sentimentos não é dominar pessoas. Nós não dominamos pessoas. Você viu quem que é para nós dominarmos, como Deus criou Adão. Dominar as coisas, dominar os animais,
dominar, porque a Bíblia fala, se eu não me engano, o Salmo 115, se eu não me engano, e um dos versículos lá fala assim que Deus, os céus é do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens para conquistar, para dominar. Então, nós temos que ter essa capacidade de fazer tudo, mas não perder o foco. Quantas pessoas que ganham um pouquinho mais de dinheiro, já não quer mais saber da igreja, não é assim? Tem pessoas que por exemplo, tem um grau de alguma coisa baixo, mas depois está lá em cima, já não quer saber, já perde o foco, já começa a focar em outras coisas. Quantas pessoas que vêm, por exemplo, não é o caso, graças a Deus, de nenhum dos irmãos e nem jovens aqui, mas a gente vê que tem pessoa que vai na igreja só para arrumar namorado e para namorar, não é assim? Já viu isso? Eu vou lá porque lá tem irmã, é certinha, né? Eu vou lá, é assim lá na outra igreja de Chavano, Brasil para Cristo, foram uns 3 jovens lá, ficou lá um mês lá, para quê? Não é para Deus não, irmãos, para namorar, para ver se arruma namorada. O foco já está errado, já está fora do princípio. Mas é assim que acontece no mundo. O povo, quando tem alguém que está focado, o diabo vem tentar focar. Por isso que nós temos que tomar cuidado, ensinar os nossos filhos, para quê? Para eles tomar cuidado, porque tem pessoas que entram na nossa vida, não vai ser bênção não, irmãos. Tem pessoas que entram na nossa vida, como o Ló foi atrás de Abraão, que foi Jonas entrou na embarcação, até preguei esses tempos também. Tem pessoas que entram na nossa vida, irmãos, vêm para destruir. Tem moças que conhecem rapazes, que o rapaz entra na vida dela, logo depois, o que acontece? Espancada, e a gente vê, liga a televisão, à tarde, assiste lá o Datena, Paulo que gosta, Datena, o Bate lá acho que é Cidade Alerta, alguma coisa assim, né? Chega a sair sangue da televisão, irmãos, de tanta morte. A maioria, o marido, ou o amante, ou não sei o quê, matou a esposa, não é assim? Você pode assistir, se tiver 10 casos, 9 vai ser do camarada que entrou na vida da moça e acabou matando a moça. Então tem pessoas que entram na vida e não somam com nada. Por isso que nós temos que ensinar e aprender que julgo desigual não dá certo. É um foco que a pessoa perde, começa a olhar para o lado errado. Começa a focar para o lado errado. Nós temos que focar naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Se é julgo desigual, nós temos que não entrar nessa. Tomar cuidado. Né? Tomar cuidado com quem nós associamos. Eu sou cristão, mas a pessoa não quer saber de Deus. Eu não posso me associar com ela em nada que nós formos fazer. Nada que vai fazer. Vai fazer alguma coisa, vai dar certo, irmãos? A bênção de Deus vai estar lá? Vai abrir se eu abrir uma sociedade do presbítero Josué, a gente tem o mesmo Deus. Mas vai pegar, eu abrir uma sociedade com uma pessoa, né, que não quer saber de Deus e tá lá no mundão. O que vai acontecer? Deus não vai estar nessa sociedade, nessa associação. Por isso que nós temos que vigiar. Julgo desigual, ele nos embaraça a nossa vida. Josafá fez uma associação, fez uma união, né? Josafá fez com Acabe. O que aconteceu? Deu zebra. Perderam a batalha. O profeta já tinha falado, eu vejo todos o Israel disperso. Todo Israel eu vi disperso. Aí ele falou, mas a gente não vai voltar, se vocês voltarem em paz, o Senhor não tem falado na minha boca. Mas por quê? Começou errado, julgo desigual. Já viu aquelas pessoas, né, os namoradinhos que começam na igreja? A pessoa do mundo, ou vice-versa, tá, irmãos? Tanto o homem, quanto o rapaz, quanto o moço. A maioria das vezes está interessado na moça ou no rapaz, vai lá e fala assim, não, eu tenho que namorar somente na igreja. Então eu vou na igreja com você. Não é assim? Aí a pessoa vem, fica aí, acha que conquistou, só que muitas das vezes, a hora que conquista, vê casa,
depois a pessoa não vem mais na igreja, não quer saber, já fez aquilo que ele queria, já conquistou, já ganhou. Tá sim, eu conheço pessoas que fez isso, depois, hoje não quer saber de Deus, não quer saber de estar na igreja. É dominador da mulher, você não vai mais na igreja. E para ganhar a moça, ele mesmo foi na igreja. Você conhece, eu também conheço. Então nós temos que vigiar. O foco, nós temos um propósito. Nós somos rodeados, irmãos, rodeados. E muitas das vezes, se nós deixarmos nos embaraçar, nós perdemos o foco. E o principal foco, irmãos, o foco nosso é Jesus. Ele é a primeira coisa, e depois ele nos oferece a salvação. Ele já conquistou isso, ele preparou o lugar. Agora eu vou perder esse foco? E eu vou perder essa bênção que o Senhor preparou? De jeito maneira. De jeito maneira. Nós temos que, muitas das vezes, até engolir muito saco. Como pastor, né, a gente sempre fala porque a gente conviveu muito. O pastor Clodomiro sempre falava assim: Douglas, você vai ter que engolir muito, não digo nem sapo, mas boi inteiro e ficar remoendo o chifre lá de fora, assim, remoendo. A vida do cristão é dessa forma. A gente passa por muitas coisas, mas nós não podemos perder o foco. Planos, a gente pode fazer muitos. Planos a gente pode mudar. Planos, sabia que a gente pode até mudar planos, mas propósito e foco a gente nunca pode mudar. A gente tem que sempre perseverar. Como eu disse, o povo de Israel perdeu o foco por causa da incredulidade, a falta de fé. Porque eles duvidaram daquilo que Deus falou. Olharam para os gigantes, foi nessa época. Olharam para os gigantes, para as dificuldades, e não confiaram na palavra do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, olha para Jesus. A nossa vida, irmãos, não é um mar de rosas, não. Não é, como diz, não é melzinho na chupeta. É com dificuldades, com choro, muitas das vezes, muita dificuldade. Graças a Deus, irmãos, Deus provê tudo isso. O salmista, ele até fala: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Irmãos, nós temos isso da parte de Deus, nos guardar, nos proteger, mas nunca vamos achar que nós estamos tranquilos aqui neste mundo. A cada dia, muitas das vezes, é um tapete puxado. É uma dificuldade que vai se aparecer. Mas o que nós temos que fazer? Olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Não perder o foco. Não desanimar. Não deixar de estar na igreja. A Bíblia fala, se não me engano, em Hebreus mesmo, 10. Hebreus capítulo 10, pertinho daqui. Deixa eu só achar aqui. Aleluia, Jesus. Aqui, ó. 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual que é aquele dia? O dia da salvação. Então nós temos que, onde nós fortalecemos? Na casa do Senhor. Por isso que nós não podemos deixar de estar congregando. A nossa vida espiritual, irmãos, nós temos que estar fortalecido. Se trabalha, não perca o foco. Trabalha bastante, não perca o foco. Lembra de Marta e Maria, né, mãe? Marta e Maria, eu sempre lembro da Marta. O que eles fizeram? Quando Jesus chegou, o que aconteceu? Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria, quando Jesus chegou, Maria foi lá e sentou nos pés de Jesus. Na mesma hora, ela sentou nos pés de Jesus. Sabe o que Marta fez? Não é costume de Marta, mãe? Trabalhadeira, lascada, né, mãe? Trabalha bastante. Foi fazer comida. Irmãos, Marta pegou e começou a dar um trato na casa. Na hora que Jesus chegou, não sei se a Bíblia não fala se ela já estava fazendo. Claro que ela teve um cuidado, é gostoso se chegasse, mas Jesus, ele nos ensina que não era a hora para aquilo. Porque todas as coisas, irmãos, nós temos que, olha, é um embaraço a falta de organização nossa também, sabia? Organização para as coisas de Deus.
Organização, nós temos tempo para tudo, mas nós temos que ter principalmente o tempo para o Senhor. O nosso tempo, o nosso melhor tempo, não é quando nós estamos trabalhando, não é quando nós estamos, né, na nossa atividade profissional. Isso não é o nosso melhor tempo. O nosso melhor tempo é quando nós decidimos o que vamos fazer com ele. Nesse tempo, o que nós vamos fazer? Eu escolho Deus ou escolho o celular? Eu escolho Deus ou eu escolho ficar, né, fazendo outras coisas? O que eu vou escolher? Nós temos que escolher a melhor parte, como Maria fez. Marta estava afadigada, estava aflita. Jesus mesmo falou. Até quando Maria estava no pé lá, Marta chegou para Jesus: Senhor, o Senhor não se incomoda? Manda Maria me ajudar. Estava querendo até arrancar Maria de perto de Jesus. Vê só, muitos que estão aflitos, focados em outro lugar, vai tentar de tudo para você não estar nos pés de Jesus. Eles não vão entender. Parece que eles vão falar assim, mas que tanto vai na igreja? Mas que tanto vai? Ah, mas está de zóio no pastor. Não é assim? Né? Ah, mas está de zóio no pastor. Não é sempre só tudo pastor. Né? Vai tentar de tudo para tirar a pessoa dos pés de Jesus Cristo. Mas por quê? Está fora do foco. Jesus aí falou assim: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é importante: Maria escolheu a boa parte. Podemos trabalhar, presbítero José, bastante, até cansar, mas nós não podemos perder o foco. Não é motivo de nós deixarmos ou relaxarmos nas coisas de Deus. Podemos trabalhar, estudar, mas nós não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco. Podemos viver a nossa vida sempre ocupada, né? Principalmente para as irmãs, né? Trabalho, no caso das irmãs que estudam, trabalho, estudo, casa, irmãos, família, tudo isso tem que dar conta. Meu Deus, não é fácil. E a vida espiritual, igreja, compromisso com a igreja. Não é por isso que muitas das vezes o diabo fala assim: para com isso, né, Marcelano, né? A seta vem, olha, para com isso, vai embora, deixa quieto, sai da igreja. O diabo, ele mesmo vai falando, o pensamento fala: mas, né, quer saber, eu vou parar com esse negócio aí, eu vou abandonar tudo, vou voltar a fazer o que eu fazia, eu vou pegar, eu parei de tomar cerveja, eu vou beber de novo, e achando que isso que vai resolver. E volta tudo para trás, automaticamente se envolve com as coisas deste mundo e perde. E se Jesus vem naquela hora que ele menos espera, como nós não sabemos, a pessoa fica. Depois, como o próprio Jesus falou, que muitos vai bater na porta e vai falar: Senhor, abre-nos a porta. E a voz lá de dentro vai dizer assim: afastai-vos, pois eu nunca vos conheci. Não vos conheço. Aí é duro. Nós temos que ficar firme no nome de Jesus. Mas o Senhor prometeu, é Ele que nos dá vigor, que nos dá força e que nos fortalece. Nós ficamos com essa palavra, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Fica firme no teu propósito. Fique firme na tua caminhada. Não abandone, né, o caminho do Senhor. Fique mais firme. As lutas vêm, mas fique mais firme, porque o Senhor é que Ele que vai te ajudar e vai te fortalecer, porque como a Bíblia mesmo fala em Romanos no capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Ele que peleja por você. Mas como está teu foco? Como está teu foco? Todo mundo brilha, mas o negócio é o foco. Tem que focar na posição certa, para iluminar o caminho. Em nome de Jesus. Se tiver meio desregulado, o Espírito Santo vem, já vai com a chave ali, já vai regulando o teu foco, no nome de Jesus. Pede para Ele, irmãos, nesta manhã. Pede para Ele te ajudar. Em nome de Jesus. O desânimo vem para todo mundo. Vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Muitas das vezes estamos desanimados. Mas vamos parar, vamos perder a alegria, o gozo de estar com Jesus? Não. Opa, o que Jesus tem para nós é muito maior que isso daqui. A Bíblia fala que
que o peso da glória, né, se eu não me engano em Romanos, os irmãos coloquem em pé para mim já estar encerrando, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, irmãos. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Em nome de Jesus, vale a pena você pagar o preço, estar na presença do Senhor. Aleluia, porque o Senhor é que peleja por você.